Olá a todos, eu me chamo Stephanie e eu estou aqui para falar um pouquinho e dar prosseguimento à nossa Semana do Geógrafo. Sendo assim, o nosso geógrafo homenageado da vez é o professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Em uma entrevista com o Globo, ele afirma que a paixão pela geografia ocorreu quase que sem querer. Então, ela partiu do momento que ele queria conhecer o mundo e também os seus mistérios. Como a gente pode observar, ele formou mais ou menos nos anos 1970, na graduação. E ele afirmou que esse foi um momento chave, né, na mudança dos pensamentos das ciências sociais. Então, as ciências sociais e a geografia, sobretudo, estava muito mais preocupada com problemáticas espaciais, de analisar de forma crítica as mudanças que estavam ocorrendo ali no território brasileiro. Então, nesses anos, a gente sabe que o Brasil passava por um milagre econômico. Então, ele crescia quase que 7% ao ano. Entretanto, era um momento de muita contradição. Por quê? Porque o Brasil estava num sistema antidemocrático. Então, o Carlos Walter, em uma entrevista que ele deu para a Globo, ele afirmou que foi um momento de muito enriquecimento, apesar de todas as contradições que tinham ali. Então, foi um momento importante para despertar a originalidade nas discussões que ele passou a ter nessa época. Sendo assim, o Carlos Walter, após ele fez toda a sua carreira acadêmica, mestrado e doutorado, e a graduação foi todas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele passou por diferentes universidades, tanto da América Latina, como professor convidado. Então, mais assim, o mais impactante na sua vida foi ele passou muitos anos na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro também. Então, é no interior do Rio. Entretanto, foi lá que ele conquistou e ficou mais tempo como professor. Além disso, o professor também esteve à frente da Associação de Geógrafos Brasileiros entre os anos de 1998 a 2000, e ele também tinha um grupo de estudos que ele coordenava chamada Lento, que é o Estudo de Movimentos Sociais e Territoriais. Então, na Universidade Federal Fluminense, ele foi tanto professor, né, da graduação por um tempo, como um professor orientador de alunos do mestrado e doutorado. Além disso, quando a gente observa o currículo do Carlos Walter, a gente percebe que ele tem diferentes contribuições, né, para a geografia, tanto brasileira quanto da América Latina. Então, ele foi assim uma figura muito importante para esse novo movimento da geografia. Ele escreveu bastante sobre as questões ambientais e sociais da Amazônia brasileira, sobretudo para entender as dinâmicas territoriais que ocorrem lá, ocorriam e ainda ocorrem, né? Então, são discussões muito atuais. Outro ponto bastante importante que o Carlos Walter debateu durante a sua vida foi sobre a geopolítica da água. Em uma entrevista, ele afirmou que nunca foi o ponto central da sua pesquisa, nunca foi um tema que, de forma principal, esteve nas suas pesquisas. Entretanto, ele começou a receber muitos convites para tratar sobre a temática. Isso partiu após uma publicação de um texto que ele fala sobre a dinâmica camponesa de Minas Gerais, onde fala dos problemas territoriais que essas populações sofriam e que tinha a água como um dos principais fatores de disputa, né? E, além disso, ele foi um dos precursores do pensamento da ecologia política, tanto brasileira quanto da América Latina. Aqui a gente tem alguns, né, dos vários textos que o Carlos Walter já publicou em sua vida, alguns dos principais livros que ele publicou. Temos o que fala da Amazônia, os descaminhos do meio ambiente, a globalização da natureza, a nova desordem mundial e os desafios ambientais. Sendo assim, muito obrigada. Essa é uma breve explanação sobre o Carlos Walter. Ele foi um dos geógrafos mais importantes que a geografia teve.
Vale ressaltar que ele nos deixou no ano de 2023, mas o seu legado continua aqui. Ele já foi agraciado por diferentes prêmios, tanto o prêmio Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, teve o prêmio Milton Santos em 2019, no encontro de geógrafos que ocorreu na América Latina. Então, o legado dele é imenso e a sua contribuição é maior ainda. Então, a gente só tem a agradecer por tudo que ele deixou para a gente.